Olá, hoje é o dia 16 de dezembro, é uma segunda-feira. Agora já são quase 16 horas da tarde. Está se armando a chuva, nós estamos precisando de chuva. Ontem fez 4 semanas que não choveu assim com volume, não é? E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 3 do primeiro trimestre de 2019. A mensagem de Jesus às 7 igrejas. No caso aqui às 6, porque a primeira igreja já foi na semana passada, né? Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse importantíssimo estudo, para que nós possamos receber essas mensagens, aceitá-las e praticar o que Ele recomenda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então o verso aqui dessa semana: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Nós já estudamos essa parte, né? Quando Jesus, naquele domingo que Ele ressuscitou, naquele primeiro dia da semana que Ele ressuscitou, ali quando as mulheres foram falar com Ele, Ele disse: não me detenhas, porque ainda não subiu meu Pai. Ele subiu a seu Pai, não é? Isso está no Apocalipse, capítulo 4 e 5. E ali ele recebeu a proclamação da vitória, dando-lhe o direito de abrir os 7 selos. Não é? Então, isso nós vamos estudar ainda para frente. Então ali ele sentou-se no trono com seu Pai. Não é? Seu Pai estava sentado à direita dele, o Espírito Santo à esquerda e ele no meio. Pois bem, a primeira igreja que nós já estudamos, nós vamos relembrar, né, foi Éfeso. As igrejas correm em paralelo à profecia dos 7 selos e mais ou menos paralelo à profecia das trombetas, não é? Mas a igreja de Éfeso, só para relembrar, foi a primeira igreja que foi do ano 34 e 31, 34 até o ano 100, né? Isso foi a igreja desejável, a igreja que começou uma proclamação do evangelho assim fenomenal, né? Tinha boas obras, era impassível, era uma igreja da doutrinação, mas foi uma igreja que foi esmorecendo, né? Ela foi perdendo o primeiro amor. Deus lhe deu um puxãozinho de orelha só: lembra-te de onde tu caíste, lembra-te do início, do teu início que estava tão bom, né? Então assim nós estudamos a igreja de Éfeso. Mas agora nós começamos com a igreja de Esmirna, não é? A igreja de Esmirna, ela foi uma igreja que passou a ser perseguida, né? Uma igreja pura ainda tinha pureza, mas não tinha aquele pique inicial de Éfeso. Não, esse pique nunca mais teve, a não ser lá na penúltima igreja, nós vamos ver. A igreja de Esmirna quer dizer cheiro suave, era um perfume. Lá na cidade de Esmirna fabricavam um perfume muito suave, né? Então era a igreja da riqueza espiritual, mas também perseguida pelos romanos. Não era perseguida tanto pelos irmãos, nem tanto pelos judeus, mas pelos romanos, né? Também pelos judaizantes, etc., mas pelos romanos. Então, Esmirna era uma cidade bela e rica, né? Mas era um centro de adoração onde se adorava obrigatoriamente o imperador. Aqueles que moravam, aliás, que moravam em qualquer lugar do Império Romano podiam ter seu culto, sua religião, seus ídolos, podiam ter tudo como quisessem, mas também precisavam adorar o imperador. Isso era obrigatório. Bom, cristãos não podem ter 2 senhores. É aí que dava o problema, né? Cristãos ou adoram a Deus ou adoram a outro, mas nunca os 2. Então Esmirna enfrentou essa situação de grande tribulação que teve por
do ano 313 até o ano 313, que foi uma grande perseguição de Diocleciano e Galério, não é? Uma tremenda perseguição. Bom, aí depois vem a igreja de Pérgamo, não é? Que é a igreja do imperador, praticamente se poderia dizer assim. Em 313, Constantino aboliu, por meio do decreto de Milão, do Edito de Milão, aboliu a perseguição contra os cristãos, e passou a proteger os cristãos, passou a fazer aliança com os cristãos, né? E foi no período da igreja de Pérgamo que se introduziu a santificação do domingo, que já vinha sendo simpatizado no tempo da igreja de Esmirna. O domingo sempre não, mas passou a haver uma simpatia por ele, aquela coisa do fim de semana, né? Então, havia uma sobrecarga de exigências quanto ao sábado que os judeus criaram e que muitos seguiam ainda, né? E o domingo vinha depois do sábado, era um dia de liberdade, um dia de festa, um dia de um culto leviano, né? Um dia pagão, um dia que podia tudo, certo? Então o domingo era mais agradável que o sábado. Não, está tudo errado aqui. O sábado tem que ser agradável. Isso não quer dizer que tem que ser um dia libertino, um dia que a gente possa fazer tudo, que a gente se livre das exigências bíblicas. Não. Nós temos que entender qual é o verdadeiro significado do sábado, né? E honrá-lo devidamente como Deus deseja. E isso significa um sábado agradável, né? Não é um sábado pesado, como eles tornaram naqueles tempos. Então, no tempo de Pérgamo, o domingo foi assumindo o seu lugar pagão dentro da igreja. Primeiro por um decreto de Constantino, né? E aí começaram a lhe seguir falsas doutrinas, também várias falsas doutrinas, né? A igreja se tornou uma igreja popular, né? Então tolerou a deturpação, né? Essa igreja foi de 313, deixa eu ver aqui, até onde? Até 538, né? Então havia ali também o culto ao imperador, que se passou a ser o culto do Papa, e que mais adiante passou a ser o culto ao Papa, né? Em 313, o bispo de Roma começou a se tornar importante. Em 538, ele assumiu o poder de vez, né? Então o Papa passou nessa época a se sobressair em relação a Jesus Cristo, né? Foram, como já disse, introduzindo falsas doutrinas, né? Pois bem, então depois em 538 começou o período da igreja de Tiatira, né? Quase dá para ser assim, Teatira, né? Porque agora o bicho pega, né? Foi até, alguns dizem até 1517, outros dizem até 1565. Bom, isso não importa tanto. Esse agora é o período do tempo do cavalo amarelo, né? Isso vamos estudar mais adiante, né? Então, de 538, o perigo não vinha mais dos romanos, porque os romanos já deram o ar da graça, já se foram, os romanos ocidentais. Os orientais ainda existiam, né? Passariam existindo por muito tempo, mas os romanos com sede em Roma já não existiam mais, foram substituídos pelo Papa. A continuidade do Império Romano é o papado, o sistema papal, né? Então agora a perseguição era de cristãos contra cristãos. Então o perigo estava dentro da igreja. Então agora a igreja de Cristo mesmo não era mais a igreja oficial. A igreja de Cristo agora passou a fugir, teve que se esconder, teve que viver na clandestinidade, infelizmente, né? Então havia sacrifício de contrição por parte dos verdadeiros cristãos, que agora eram poucos, né? Haviam trevas espirituais. A igreja era uma igreja que transigia, ou seja, a igreja que tolerava o mundanismo, que aceitava o mundanismo, que trazia o mundanismo para dentro da igreja. Muitas e muitas doutrinas falsas entraram. Isso vocês têm que ler no comentário escrito, que aqui eu não vou falar sobre isso, né? Isso chegou, esse período de tempo foi o período da Idade Média, né? Foi o período de tempo mais baixo da deturpação e da imoralidade dentro da igreja, né? Foi o tempo terrível.
tempo de muita roubalheira, de muita criminalidade. Né? Então ali o culto ao imperador passou a ser o culto ao Papa. E ele passou a ser o chefe do culto. Ele que perdoava pecados, os padres perdoavam pecados. A missa era o sacrifício de Cristo, que já foi sacrificado para sempre, não precisava mais, né? É o tempo de Jezabel, que introduziu idolatria na igreja, né? Tempo da Inquisição, em que se perseguiam os cristãos e os judeus, né? Os sarracenos, uma tribo de africanos, cujo nome não lembro, guardava o sábado. Eles eram bem progressistas, eles eram bem fortes, muito inteligentes, tinham bastante tecnologia para a época, foram simplesmente eliminados da face da terra, porque guardavam o sábado e os 10 mandamentos da Bíblia. Eles eram naquele tempo os adventistas, eles eram do 7º dia, sumiram do mapa, foram todos mortos, li isso num livro de história. Era tempo de grande apostasia, de paganização, né? Imoralidade, como eu já disse, muita perseguição. Tiatira foi a igreja da Idade Média, a igreja no deserto, né? A igreja do cavalo amarelo, a igreja da morte espiritual, a igreja oficial de Roma, igreja poderosa, que exigia, que matava, que fazia obedecer por meio do medo, né? Que assustava por meio do inferno, que perdoava pecados por meio de dinheiro, que vendia terrenos no céu, e muitas outras coisas, que tinha relíquias e muitas relíquias, né? De partes dos corpos dos apóstolos. A cruz de Cristo, disse um historiador, podia ser montada diversas vezes, tantas partes havia em vários lugares do mundo. Tudo falso, muita falsidade. Mas Jesus estava dirigindo a sua igreja, o seu povo, que a essa altura estava fugindo pelo deserto, pelas montanhas, pelas cavernas, né? Povo que viveu em situação difícil, perdendo seus bens, perdendo suas vidas, perdendo seus filhos. Tudo era muito difícil. Então essa igreja foi até 1517 ou 1565, aí depende do autor, mas não importa muito também. Depois vem a igreja de Sardes, a igreja morta. A igreja pós-reforma, né? A igreja onde se começou a reforma e não se concluiu. Os reformadores foram morrendo e os reformados ficaram naquilo, né? A igreja, ou seja, a igreja permanece, a igreja da glória do passado, vamos dizer assim, a igreja aristocrática, que vivia das glórias de outros tempos, né? Que vivia de ser perseguida, mas que mantinha ferro e fogo no tempo de Tiatira. A fé agora estava perdendo até isso. Poucos eram os fiéis. Era uma igreja nominal, uma igreja artificial, né? Mas que continuou. Havia ainda alguns fiéis. Aliás, ao longo de toda a história, sempre teve alguém que guardava o sábado. Tem um texto sobre isso, né? Que ganhei lá do IAE. Bom, então essa igreja foi até 1740 ou 1833, daí depende também do autor, né? Como dissemos, do final da igreja passada até, de Tiatira até início da igreja de Filadélfia. Bom, Filadélfia foi o alto da história. Voltou-se praticamente aos níveis da primeira igreja, né? A igreja de Jesus Cristo.
né, que foi a igreja de Éfeso. Amor fraternal foi a tônica da igreja de Filadélfia, né? Houve ali um grande revivamento, uma grande atividade missionária. Ela está ali, escrita em Apocalipse 3, versículos 7 a 13. A igreja da obediência. Essa foi uma igreja que não durou muito tempo. No meu cronograma aqui durou de 1833 até 1844, ou seja, 11 anos. Ou então de 1740 a 1844, seriam então 104 anos. Bom, mas foi uma igreja onde se proclamou o alto clamor, onde se esperava a segunda vinda de Cristo, onde achavam que o santuário seria purificado nessa terra, mas não. Na verdade, Jesus entrou do lugar santo para o lugar santíssimo, passou a ser juiz, começou o julgamento no santuário celeste, passaram a ver os nomes daqueles que já faleceram, né? E passaram a verificar se eles se arrependeram de tudo. E aqueles que se arrependeram de tudo, todos os seus pecados eram apagados. Isso significa purificação do santuário, ou seja, em relação a estes não existe mais nenhum pecado ali registrado. Só estão registrados seus atos bons, e no livro da vida está registrado o seu nome, que vai ficar ali escrito para sempre. Esses serão salvos quando Jesus voltar. Isso começou no final da igreja de Filadélfia. Eles entenderam errado e proclamaram com muito vigor na América do Norte, na Europa e aqui na América do Sul também. Mas, nem tanto, né, a proclamação do alto clamor, que quer dizer da segunda vinda de Cristo. Foi uma decepção, mas houve um reavivamento. Esse reavivamento ainda haverá outra vez para proclamar outra vez a segunda vinda de Cristo, agora não mais com marcação de data. Se bem que tem muitos que estão marcando datas, mas esses dão, como se diz assim, com os burros na água, porque Jesus mesmo disse, olha, o dia e a hora vocês não vão saber, a não ser lá no finalzinho, lá quando já não tem mais pregação. Aí vai ser anunciado. E depois, por fim, de 1844, começa a igreja de Laodiceia, o período de Laodiceia. Bom, Laodiceia era uma cidade muito rica, que teve um terremoto e o Império Romano ofereceu ajuda. Laodiceia disse, não precisamos de ajuda. Nós temos dinheiro que chega, nós podemos reconstruir por nós mesmos, nossos recursos, né? Isso é mais ou menos o que acontece com Laodiceia hoje. Laodiceia hoje é uma igreja rica, que tem dinheiro, rica em termos financeiros, pobre em termos de fé, rica em termos da doutrina, porque tem toda a doutrina completa, né, para esse tempo. A verdade presente é a verdade mais rica de todos os tempos. Nós temos casas publicadoras espalhadas pelo mundo, não me lembro agora quantas, mas são muitas, né? 60 e pouco, se não me engano. Bom, mas está numa das lições, está na lição 12 do último trimestre do ano passado. Podem conferir lá, que agora não lembro bem certo. Se não me engano, são 61 casas públicas. Enfim, nós temos uma capacidade grande. Nós temos hospitais, temos escolas, temos quase 2 milhões de alunos em nossas escolas pelo mundo, né? Temos mais de 16 mil pastores pelo mundo, né? Temos uma quantidade enorme, mais de 20 mil professores. E assim vai. Nós somos ricos mesmo, só que estamos parados, ricos sem resultado. Somos outra vez uma igreja, assim parece Sardes, uma igreja aristocrática que vive das glórias de Filadélfia. Somos uma igreja morna, uma igreja que transige com o mundanismo dentro da igreja, especialmente na música, nos cultos, no vestir, nos nossos hábitos, né? Frequentamos filmes que não prestam pela televisão, pela internet. Somos uma igreja imoral. Há muita imoralidade, inclusive entre os nossos ministros. Como Deus vai dar poder a uma igreja assim? Como? Essa igreja vai ser sacudida. Deus está do lado de fora, está batendo na porta, quer entrar. E nós não deixamos entrar porque tem muito mundanismo, tem muita sujeira dentro da igreja.
Ele não vai entrar ali, tem que limpar antes a sujeira, senão ele diz, opa, mas o que houve aqui que está tudo tão sujo? Né? Não, limpem isso aí, vamos limpar isso aí, a gente não abre a porta de vergonha. Né? Da igreja da atualidade, a igreja do julgamento do povo, começou o julgamento, é a época do juízo. Nós temos que pregar as 3 mensagens angélicas, a primeira e a segunda já estão sendo pregadas, falta pregar a terceira, justamente vamos começar a pregar quando vier o decreto dominical, né? Mas o pior de tudo é que somos uma igreja morna, nós achamos que somos ricos, de fato em alguns aspectos nós somos muito ricos, economicamente falando nós estamos muito bem, né? Financeiramente falando estamos bem, temos igrejas, temos fábricas, temos escolas, temos universidades, temos editoras, temos gráficas, enfim, temos um monte de coisas. Nós somos uma igreja poderosa financeiramente, mas muito fraca em termos de resultados. Estamos conquistando resultados pífios. Tem lugares que são tantos que saem quantos os que entram. Tem lugares que saem mais que entram. Né? Igrejas onde se batiza, não aumenta o número de membros. Essa é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Igreja que acha que batizar uns 20 ou 30 por ano, isso é uma grande coisa, se comemora. Lá eles batizaram no primeiro dia, né? Éfeso, 3.000. E aqui a gente gasta um dinheirão para batizar 3, 4, 5. Que não ficam na igreja. Deus nos aconselhou, vocês têm que comprar vestes brancas da justiça. Eles não têm justiça, está faltando, vocês estão sujos, estão fazendo coisa errada. Vocês estão convivendo com o mundo, aceitando as coisas do mundo dentro das vossas casas, no vosso trabalho, dentro da igreja, tudo que é lugar. Né? Vocês têm que comprar ouro, que é a verdadeira riqueza, ouro refinado, né? Que é a riqueza pura que vocês vão guardar no céu, que é o caráter puro. Isso é que tem valor, isso não estraga nunca. Você tem que comprar colírio para ver a vossa realidade, para poder ser cegos. Estão cegos, vocês não conseguem ver nada. Né? Os olhos, vocês estão embotados de mundanismo. Né? Parece aqueles olhos com cifrãozinho dentro, né? Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês têm muitos métodos vossos que não servem para nada. Métodos que vocês estão copiando das igrejas pentecostais, né? Que trazem para dentro um monte de gente, mas que não converte quase ninguém. Os pentecostais também conseguem resultado com esses métodos. Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam do poder do alto, vocês precisam estar mais unidos. Vocês precisam ser puros, precisam abandonar o caminho largo. Eis que estou à porta e bato. Vocês não estão vendo que estou lá de fora da igreja? Vocês não me deixam entrar. A igreja está suja por dentro. Não digo fisicamente, o que eu estou dizendo moralmente, espiritualmente. Então essa é a Laodiceia. A Laodiceia é a última igreja, não vai vir outra para substituir ela. Ela será sacudida, o joio será tirado. Nunca ao longo da história teve tanto joio dentro da igreja quanto nesse período. Que eu e você não sejamos joio. Mesmo que isso implique em sermos perseguidos de dentro da igreja mesmo. Porque tal como na Idade Média, no fim dos tempos haverá inimigos dentro da igreja. Os piores estarão dentro e de fora também. Nunca a igreja de Cristo terá sido tão perseguida como quando vier a última perseguição. Que eu e você possamos nos manter em pé. Isso significa que hoje mesmo nós devemos ser puros. Devemos viver conforme o que está escrito, não conforme o que eu acho, ou conforme eu me sinto bem. Porque conforme está escrito, nem sempre eu vou me sentir bem. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco, por favor, abençoa-nos, para que possamos ser vitoriosos. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.